Deputado Sérgio Majesco, agradeço ter vindo e acho que é importante para nós mostrar quem é o deputado Sérgio Majesco. Evidentemente, que a imprensa aí ela esconde muito pelo desempenho dele, não é? Porque, na verdade, o deputado Sérgio Majesco é quem aparece na vida de Paulo Artung fazendo oposição de verdade a ele e denudando esse governador que há 15 anos trabalha com uma Assembleia, não é, que faz o que ele quer, mas agora apareceu o Sérgio Majesco lá dentro fazendo oposição. Quem é esse Sérgio Majesco? Então, eu sou um professor, 30 anos de sala de aula, sou mestre em educação, sempre acompanhei, né, de perto a política capixaba e, por extensão, a nacional. E uma pessoa que acredita muito que existe, sim, uma forma de fazer política diferente daquela que está no imaginário da população e daquela que efetivamente vem sendo executada pelos chamados políticos profissionais. E, embora seja uma tarefa árdua, a gente mudar, né, e ir por caminhos diferentes e novos caminhos, mas eu acredito que temos solução, sim, que nós podemos ter um outro tipo de Estado, um outro tipo de política, um outro tipo de país, que não esse que nós temos aí. E fora isso, sou um cidadão comum, preocupado com o dia a dia dos brasileiros, dos capixabas, enfim. E nunca se falou tanto em educação como você falou e botou isso aí correndo de norte a sul, oeste do Espírito Santo, a questão da educação. Você correu todas essas escolas para mostrar o que era essa educação, que não era o que eles apresentavam aqui. De maneira que eu particularmente penso que você é uma figura do novo. Esse novo que não tem muitos parceiros. De vez em quando, na Assembleia, um dá uma cotovelada no Paulo, o outro dá, mas fica por aí mesmo. E como é que é viver dentro do ambiente dessa natureza, fazendo oposição ao Paulo e trazendo estragos para a imagem do Paulo? Pois assim, nesses 3 anos e meio praticamente de mandato, em grande parte do tempo eu estive sozinho, né? De cerca de 1 ano para cá é que alguns deputados se voltaram contra o Paulo também, se transformaram em deputados também de oposição, mas eu estive sozinho na maior parte do tempo. E a minha oposição, Rogério, eu acho que você que acompanha tão bem a política sabe que é uma oposição muito bem fundamentada. Porque, assim, muitas vezes no Brasil o que a gente vê é que a oposição, ela é oposição porque ela quer estar no lugar do outro, e não porque ela tem fundamento sobre aquilo que ela está falando. Então, a minha oposição, ela é institucional, a minha oposição, ela é muito bem fundamentada, e tem sido muito difícil mesmo. É como se você nadasse contra a maré o tempo inteiro. Mas nós conseguimos, e isso não tem uma relação com uma oposição pequena, rasteira, mas muito bem fundamentada, nós conseguimos mostrar ao longo desse tempo quanta farsa existe no governo Paulo Artung. No caso da educação, mas não só na educação, na segurança e na saúde também, mas na educação, então, nós percorremos, como você mesmo disse, nós visitamos, o Estado tem aproximadamente 500 escolas, nós visitamos até na semana passada cerca de 245, ou seja, eu visitei nesse tempo praticamente metade das escolas. Eu duvido que um secretário de educação tenha feito isso em alguma época aqui no Espírito Santo, quanto mais o Haroldo, que eu acho que quase nunca sai de dentro da própria secretaria. Então, nós conseguimos mostrar, não só através dessas visitas, mas o quanto se mascara a realidade da educação. Então, enquanto se gasta os tubos fazendo a propaganda de um projeto em tese, né, inovador, que é o projeto Escola Viva, o governo está sucateando todo o resto da educação.
Como eu tenho dito várias vezes, 42 escolas fechadas em 3 anos aproximadamente, 6.300 turmas fechadas, e isso num estado que tem 61 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola, e um estado que é o segundo da federação que mais mata jovens de 12 a 19 anos. Quer dizer, não existe argumento nenhum que possa justificar o fechamento de um turno, e mais de 150 turnos foram fechados, quanto mais de 42 escolas. Fora que desde 2012 que o Estado não investe um mínimo de 25% na educação, que é constitucional. Nós conseguimos denunciar isso na Procuradoria-Geral da República, né, que virou uma ação de inconstitucionalidade na STF, que está sendo relatado pela ministra Rosa Weber. Eu estive com ela 3 semanas atrás em Brasília para explicar a situação da educação no Estado e para ver se ela agiliza, né, logo o seu veredito. Então, assim, nós temos mostrado, então, através do nosso trabalho, que se engana muito o povo no Espírito Santo. Enquanto se pinta, né, o quadro de um gestor fantástico, de um exemplo para o resto do país, uma imagem criada de forma marqueteira, o Estado padece das piores atrocidades. E eu não estou dizendo apenas da educação, talvez a educação seja uma das piores, mas a questão da segurança, que ficou claro com a crise de fevereiro do ano passado, e o que é a saúde desse Estado. Então, nós temos tentado, através de um trabalho seríssimo e muito bem fundamentado, desmascarar essa farsa, na verdade, do governo do Estado do Espírito Santo. Inclusive, a sua linguagem, que eu acompanho as sessões da Assembleia, é uma linguagem respeitosa até com Paulo Artung, do ponto de vista de tratamento que você faz. Quer dizer, você não faz aquela oposição para machucar, você faz aquela oposição política e aquela oposição que marca um período novo na política do Espírito Santo. E tem outro ponto que me atrai quando eu vi você na hora de formar os seus quadros, os seus assessores. Você fez seleções, não é? Você não contemplou fulano que te deu tantos votos, Beltrano que deu, não é? Exato. E você fez uma mudança e deu um exemplo muito grande sobre isso. Agora, o que fica para mim, não é como nós podemos tê-lo mais permanentemente. Você está cotado para ser candidato ao Senado. Exato. Né? Junto com Casagrande, que hoje, até que mude essa coisa, eles estão fazendo um esforço muito grande para mudar, quem é o favorito numa eleição com o Paulo Artung. Uhum. Né? Então, como é que vamos fazer? Me diga. Que fórmula tem? Pois é, Rogério. É curioso que, assim como eu, né, me elegi com a campanha mais barata da história desse estado, talvez até do país, como você disse, né, fiz um processo seletivo para os meus funcionários de gabinete. Todo deputado pode ter 19 assessores, eu trabalho com 11, economizei mais de R$1.500.000 em 3 anos de mandato. Quer dizer, você não pode discursar a respeito de uma nova política, cuidado com a coisa pública, se você não der exemplo. As pessoas estão cansadas disso, né, de discurso indo para um lado e a prática para o outro. Paulo Freire, que dizia, né, o discurso e a prática têm que ir caminhando para o mesmo lugar até que o seu discurso seja a sua prática. Eu acho que é isso que essa é uma grande lição, principalmente para os políticos desse país. A opção, né, e essa questão agora, né, da gente de estarmos pleiteando, né, a pré-candidatura ao Senado, ela é resultado desse trabalho que eu tenho feito na Assembleia e também daquilo que as pessoas, né, eu tenho ouvido muito as pessoas que me acompanham. Nós fazemos um mandato extremamente transparente e acessível através das redes sociais, seja pelo nosso site, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim. O meu gabinete é extremamente acessível. E então, assim, muitas pessoas às vezes me procuram e dizem assim, olha, eu acho que você não deveria se candidatar ao Senado, o Estado precisa de você aqui, nós precisamos de você brigando aqui no Estado. Então, assim, eu acho que eu tenho muita coisa ainda para fazer aqui também, assim, né?
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem grandes temas que precisam ter uma representação melhor do que essa que nós temos. E olha, assim, de tudo isso que acontece aqui no Estado, se você olha a nossa bancada federal, tanto do Senado quanto da Câmara Federal, o maior respeito por todos eles, mas assim, por que na época da crise da segurança, ninguém da bancada federal tentou se articular para aquilo acabar logo? As pessoas parecem que mergulharam, como fez a maior parte da Assembleia Legislativa também. Então, assim, aqui no caso do Estado, na época da crise da segurança, eu fui um dos poucos deputados a colocar a cara. A população sabia o que eu estava pensando, o que estava acontecendo. Eu estava dizendo para a população o outro lado, porque a imprensa, em grande parte, mostrava o que o governo estava dizendo, a versão do governo. Então, eu consegui mostrar que não era aquilo que o governo estava dizendo, né, através de vídeos que nós vinculamos nas redes sociais. E, por exemplo, essa questão da educação, do governo não investir os 25%, quer dizer, o Estado está perdendo só nos últimos 10 anos mais de 4 bilhões de reais a educação está perdendo, e ninguém da bancada federal joga isso para fora. Então o governo pinta externamente o quadro do grande gestor e ninguém da bancada federal no Congresso Nacional faz um discurso para mostrar, olha, essa é a realidade do Espírito Santo, não é isso que está sendo vendido pelos jornais. Então nós precisamos também de uma outra voz em nível federal, em nível nacional, para mostrar o que é o Espírito Santo. Né? Porque a bancada federal capixaba, ela me lembra às vezes a própria Assembleia Legislativa. Parece que ela teme também o governador Paulo Artung e se cala diante dessas atrocidades. Quer dizer, ninguém para reforçar, por exemplo, a nossa denúncia sobre os 25% da educação. Então, nós vamos trabalhar em cima dessa possível candidatura ao Senado, né? E vamos ver como as coisas vão caminhar. Sim, mas veja o seguinte, o Paulo está aí 15 anos, não conheceu a oposição. Veio conhecer a oposição quando você foi eleito deputado e começou a atuar na Assembleia Legislativa. Então, nós temos uma diferença muito grande nisso, não é? Com quem diz, precisamos, não é, que o deputado Sérgio Majesco continue em algum ponto que ele possa contribuir para que retorne, pelo menos, na minha visão, a democracia no Espírito Santo. Não tem democracia nenhuma. Exato. Aqui. Então, esse é um ponto de vista do jornal Século Diário. E então eu gostaria de ver como é que você vê essa história de ter surgido e poder morrer, porque vão vir para cima de você, não é? Ainda mais sair senador, isso aí vai ser difícil. Como é que você vê isso? Então, olha só, Rogério, nós vivemos aqui no Estado, eu concordo com você, o Estado parece que não tem democracia, né? Assim, nada se consegue debater com o governo. E aqui existe uma relação promíscua também entre o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, não só entre o Executivo e o Legislativo. E é claro que, assim, agora, assim, depois, né, de todo o trabalho que eu já fiz, e agora, assim, talvez aos olhos do Artung e do seu grupo, seja uma ousadia muito grande da minha parte querer candidatar-me ao Senado, né? E muito provavelmente você sabe que existe um jogo obscuro aqui no Estado que muitas vezes o grupo artunguista, né, e o próprio Artung, ele põe prefeitos em suas mãos e outros políticos através de ameaças e coisas desse tipo. A minha vida é um livro aberto, né? Eu sou professor há 30 anos, atuando 25 anos aqui na região da Grande Vitória. Então eu tenho uma história ilibada, mas é claro que eu tenho certeza que vão tentar jogar de uma forma rasa, às vezes, né? De uma forma
obscura contra mim, isso aí eu acho que vai acabar acontecendo. Agora, por outro lado, tem uma parte da sociedade que acompanha, né, todo o meu trabalho, sabe quem eu sou, como eu disse, né, sou professor aqui na região, só na região da Grande Vitória, fora que eu dei aula há 5 anos lá em Santa Maria de Jetibá, que é a minha terra natal, quer dizer, eu dei aula pelo menos para uns 25 mil a 30 mil alunos, né, que conhecem a minha história, que sabem o que eu penso, sabem do meu caráter. Então, assim, essa é a minha proteção contra esses possíveis ataques que eu venha a sofrer e que provavelmente vou sofrer, e vou continuar acreditando nisso. Assim, eu acho que a gente precisa acreditar no fortalecimento das instituições. Aqui, parece-me, eu estava vendo um discurso outro dia que tinha chefes dos poderes aqui, e parecia um discurso de troca de elogios entre um grupo de amigos, e não entre chefes de instituições. Então, assim, as relações, elas precisam ser institucionais, entendeu? Se você é o governador e eu sou o deputado, e ainda que sejamos amigos, a minha posição em relação a você tem que ser de deputado e a sua de governador. Agora, parece-me que nós vivemos ainda a época do coronelismo, né, onde as pessoas devem favor, então, assim, eu faço por você, você faz por mim, que faz por ele, que faz por não sei quem, e eu não vou pactuar com isso nunca, né, jamais. Eu nunca pedi nada ao governo que não fosse aquilo que é para o benefício da sociedade, né? O governo, nesses últimos anos, tem tentado me isolar de todas as formas. Na última troca de presidentes ali, que se reformula todas as comissões, o governo mandou que eu não fosse incluído em comissão nenhuma. Hoje eu não faço parte de nenhuma comissão permanente por ordem do Palácio Anchieta. E que os deputados se subordinaram a isso. Porque uma coisa é você ser aliado do governo, outra coisa é você impedir que um colega de parlamento participe de uma comissão. E na época, né, quem estava organizando isso era o deputado Amaro Neto, e eu não fui colocado em comissão nenhuma. Então, assim, o governo tem tentado, né, os meus projetos, quando passo algum, né, com uma dificuldade muito grande. Então, assim, a tentativa de me isolar, como você mesmo escreveu uma vez, né, o Paulo Hartung tenta me esconder do eleitor e do Estado a todo custo. O trabalho diferenciado que eu fiz na Assembleia, eu dizia isso para um jornalista de um outro jornal hoje pela manhã, eu não acho que o jornal tem que ficar divulgando o que os deputados fazem de bom, porque é obrigação deles. Só que quando você faz um trabalho diferenciado num mundo político, onde todo mundo está desacreditado, eu acho que sim, aquilo de bom que está acontecendo deveria ter um espaço maior na mídia. E eu não tenho espaço nenhum, por exemplo, na questão da educação. Para além de ser mestre em educação, a experiência que eu tenho na educação, né, o que eu tenho feito pela educação aqui no Estado, eu raramente, por exemplo, quando os grandes jornais provocam esses debates, as mesas redondas sobre educação, eu sequer sou convidado como participante, quanto mais para participar, né, como palestrante. Assim, quem conhece melhor hoje a realidade de toda a educação do Estado, assim, e né, pode parecer falta de humildade da minha parte, mas não é. O retrato que nós fizemos da educação capixaba nesses 3 anos e a minha luta incessante com o meu conhecimento teórico sobre o assunto, eu acho que poucas pessoas no Estado hoje sabem tanto sobre a realidade educacional do Estado quanto eu. E mesmo assim tento me esconder o tempo inteiro. Mas até, às vezes, Rogério, eu acho que até mesmo a universidade, né? Assim, raramente a universidade me convida para participar de algum debate, de algo mais substancial. Então, assim, mas isso não me impede de fazer o trabalho que eu venho fazendo e não me desanima de forma nenhuma. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Queremos que você tenha êxito, porque você representa a volta da democracia ao Espírito Santo. Muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço a oportunidade, o Século Diário, que faz um jornalismo sério aqui no Espírito Santo. Talvez hoje um dos poucos, né, assim, que mostra o outro lado, né, e que mostra a verdade mesmo, sobretudo dos bastidores políticos. Parabéns pelo trabalho de vocês e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, novamente.